Vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, né? Que bom. E eu estava sentado aqui e estava observando uma coisa, que hoje é o Dia das Mães, né? E as irmãs, faltam algumas irmãs aqui, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em João 10. João capítulo 10. João capítulo 10, a partir do versículo 1 em diante. Aliás, irmãos, eu sinceramente, para vocês, meu óculos, tá entendendo? Mas eu gostaria de falar um assunto interessante, que a gente é uma passagem bem conhecida que fala desse assunto, que do bom pastor. E eu faço uma pergunta a você: qual a função de um bom pastor? Qual a função dele? Como é? Cuidar das ovelhas. Essa é a função de um bom pastor: cuidar das ovelhas. E qual é a função das ovelhas? Obedecer o pastor. Por que Jesus, ele compara nós como ovelha? Por que ele trata desse assunto naquela época? Jesus, ele gostava muito de falar do assunto do dia a dia, das plantas, usava as plantas, usava os animais, comparava a gente com um animal, como a ovelha. Eu lhe faço uma pergunta: por que Jesus, ele compara nós com uma ovelha, aquele animal? Interessante que ele diz, leia no versículo 27, veja só o que ele fala no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas o quê? E elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Você pode ler esse texto, que ele está fazendo aqui uma comparação do pastor que cuida das ovelhas, e uma ovelha que ouve a voz do seu pastor, porque ele conhece. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Ele está fazendo aqui uma comparação que uma ovelha, ela não ouça a voz de um estranho, porque ele não conhece, porque ela não conhece a voz do estranho, mas ela ouve a voz do seu pastor, e ela obedece, porque ela tem um relacionamento com o pastor.
o pastor cuida dela. E as ovelhas, aquele animal, ela conhece literalmente a voz do seu pastor. Então, qual a função do pastor, como o irmão falou? Cuidar das ovelhas. E a função de Jesus aqui é cuidar da gente. Interessante, né? É cuidar da gente. Jesus quer cuidar de você, meu amado. Jesus, Ele quer cuidar de você, meu amado. Jesus, Ele quer tratar você como essa criança aí, ó, que está nos braços da irmã. Como essa criança que está aqui no braço do irmão. Porque nós pegamos nossos filhos quando é bebezinho, criancinha ali de colo, e cuida com o maior carinho. Não é verdade? Porque ele necessita de um carinho especial. Interessante que Jesus ele fala da sua palavra que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ela não ouve a voz do estranho, porque ela não conhece o estranho. Qual a voz que você está ouvindo? Qual a voz que eu estou ouvindo? A pergunta é: que tipo de voz que você tem se relacionado para ouvir? Qual a voz que está te conduzindo a você fazer algo que não agrada a Deus? Qual a voz? Preste bem atenção, meu irmão. Às vezes a gente não ouve só uma voz diretamente de uma pessoa que está tentando tirar você da visão de Deus, mas você está ouvindo a sua própria voz, do seu raciocínio, do seu pensamento, do seu querer, a sua própria voz, a sua própria intuição, você está ouvindo. E o que acontece quando nós paramos para ouvir a nossa própria voz, dos nossos interesses? Nós acabamos deixando de ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Interessante que ele quer, Jesus, irmão, ele quer ter um relacionamento, como eu falei dessa criança. Ele quer cuidar de você, irmão. Ele quer cuidar do eu, ele quer cuidar da Aninha, ele quer cuidar do Cláudio, ele quer cuidar de mim, ele quer cuidar de nós. Literalmente, ele quer tratar a gente como essa criança aí. Um cuidado especial. Por quê? Por que ele quer? Por que ele quer ter esse cuidado especial? Por quê? Você já parou para imaginar o porquê que ele quer ter esse cuidado especial? Eu vou te falar. Leia o versículo 10. Leia o versículo 10 e olha o que o versículo 10 fala. O que o versículo 10 fala? O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Olha só. A mulher chegou com o bolo. O ladrão, ele só vem somente para roubar, matar e destruir. Meu irmão, nós temos que parar para saber qual a voz que eu estou ouvindo. É a voz da minha razão? É a voz de Deus? Ou é a voz de uma pessoa que está dando um conselho para você? Que está tentando tirar você da reta? É a voz das suas obrigações do seu trabalho? É a voz dos seus estudos? É a voz das dívidas? Opa! Se eu estiver ouvindo essa voz, o que vai acontecer? Cedo ou mais tarde, eu vou sair dos caminhos de Deus. Pode ter certeza absolutamente. Você vai sair dos caminhos de Deus, porque você está ouvindo a sua própria intuição, você está ouvindo a sua própria razão, e você acaba se distanciando de Deus. Isso não é bom. É por isso que Jesus ele compara a gente como uma criança.
Ele quer cuidar da gente. E como no versículo 27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E elas me seguem. E no versículo 10, quando nós acabamos de ler, o ladrão, ele só vem somente para matar e roubar e destruir. E eu faço aqui um alerta a você, meu irmão. Eu faço aqui um alerta a você. Qual a função do ladrão? É essa. Ele não tem algo. Aparentemente, ele pode trazer até falar alguma coisa para você. Mas a Bíblia está comparando Satanás com um ladrão. Só vem somente para roubar e matar e destruir. Que tem te atrapalhado? Que tem lhe atrapalhado? Para que você perca essa bênção que Deus tem colocado em você. Que tem te atrapalhado? Qual a voz que você está ouvindo? Faço uma pergunta a você aqui, meu. Você quer ser destruído? Negativo. Você gostaria de você sair daqui do prédio da igreja e chegar ali e você ser assaltado? Negativo. Não. Você gostaria de chegar lá na frente ali e alguém chegar e lhe assassinar? Negativo. Sabe, quando a gente começa a tirar os olhos de Deus, quando a gente começa a tirar os olhos de Deus, o que acontece? Você pode morrer. Ai, irmão, você pode morrer sim. Você pode ser atacado por uma palavra, por um desejo carnal. Você pode ser atacado. E aí sim, você pode ser destruído. Quem gostaria que o seu relacionamento com sua esposa gostaria de ser destruído? Eu não. Eu não quero. Então, o ladrão, ele tem essa função. Mas qual é a função do bom pastor? Como a irmã falou, é cuidar das ovelhas. Qual a função do bom pastor? É amar, é estar tendo esse relacionamento com a ovelha. Interessante que a função do pastor é tudo isso. A função do ladrão também é essa. Mas no próprio versículo 10, ele vai dizer, o próprio Jesus: eu vim, olha a função do bom pastor. Olha só, preste atenção, olha a função do bom pastor. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O que você quer? O que eu quero? Eu quero ouvir a minha voz? Eu quero ouvir a minha intuição? Eu quero ouvir a minha razão? Eu estou na minha emoção? O que adianta? Eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Eu quero ouvir a voz de Deus. Por que ouvir a voz de Deus? Eu quero seguir o meu pastor. Por que seguir o meu pastor? Eu quero amar o meu pastor. Por que amar o meu pastor? Eu quero estar junto com o meu pastor. Por que eu tenho que estar junto com o meu pastor? Porque se eu sair do meu pastor, se eu sair do aprisco, se eu sair desse local que se chama aprisco, se eu ir para cá, eu estou literalmente só. E aí, é questão de tempo. O diabo, ele vai destruir a sua vida. Mas em nome de Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos aqui nesta tarde: diabo, ele não tem poder sobre a sua vida, sobre a nossa vida, amém? Não tem. Ele não tem poder. Só se você permitir. Se você permitir, meu amado, aí sim a desgraça está feita. Mas você tem que ter o autocontrole e ouvir a voz de Deus, e não ouvir a voz do estranho. Não ouvir. Qual a função do pastor? Qual a função? O versículo
10 ele vai dizer: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Você entendeu? Você entendeu o tamanho dessa preocupação de Jesus conosco? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando nós estamos no aprisco, quando nós estamos dentro do, que é chamado aqui um curral, que as ovelhas ficam dentro de um curral, e aí o pastor cuida, e ela só sai para fora se for ali de lado com o pastor. Ele quer que a gente faça isso também. Você não pode sair se você, Senhor, me proteja, Senhor. Sai da sua casa, irmão. Levante de manhã, você se levanta, faça sua oração: Senhor, me proteja, que mais um dia eu vou receber um dia, e é um dia de luta. E aí, quando você se coloca na presença de Deus, aquele dia está sendo abençoado por Deus na tua vida. Você crê nisso? Irmãos, isso aqui é uma lição maravilhosa na nossa vida. E qual a função do bom pastor? Versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e a ninguém as arrebatarás das minhas mãos. O que você entendeu? Qual é a função do pastor? Cuidar, tratar, amar, estar ali junto. Por quê? O que ele oferece para a gente a mais? Eu dou vida e vida em abundância. Que vida é essa? No versículo 28 ele vai falar: vida eterna. Uma vida eterna, uma morada com Deus eternamente. Nessa tarde, eu trouxe essa reflexão para a gente refletir a função do bom pastor. E o que nós devemos fazer? Ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus. Não ouça a sua voz. Não ouça a sua intuição. Não ouça a voz do seu amigo que está lá fora te pedindo: faça isso, tu não dá para isso, vamos para cá. Não faça isso. Ouça a voz de Deus. E aí tudo vai melhor. Aí tudo vai bem. Obrigado por Deus ter dado essa oportunidade. Trazer uma reflexão. Reflita bem na palavra do nosso Deus. Cláudio, vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é longânimo para conosco. O Senhor nos trata como uma criança. E quantas vezes, Senhor, nós nos encontramos na rebeldia de fazer algo que não te agrada. Mas em nome de Jesus, nesta tarde, Senhor, que o Senhor nos conceda a tua graça, o seu livramento sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Em nome de Jesus é que nós te oramos e queremos te agradecer hoje e para todo sempre. Amém. Bom, Raimundo, vai ter um bolo ali atrás, viu? Vai ter um bolo ali atrás, viu?